Boa noite, amados. Sou a irmã Iracema, do canal Irmã Iracema. Gostaria de estudar hoje em Esdras, o capítulo 3, que data 536 a.C., a restauração do culto. E tendo chegado o 7º mês, e os filhos de Israel já estando nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O 7º mês judaico corresponde do nosso calendário outubro. Começava com o toque das trombetas e a Assembleia Santa no primeiro dia, conforme Levítico 23 e 24, seguido do 10º dia pelo solene dia da expiação. E no 15º dia havia a festa dos tabernáculos, das cabanas ou das colheitas, que é a mesma coisa, que durava até o 22º dia. Estão incluídas as 3 festas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que é a mesma coisa. Então se levantou Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, com seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. O altar foi a primeira coisa reconstruída depois que os exilados retornaram, antes mesmo do templo ou do muro. Isto assinala o fato de que a cruz a qual o altar tipificava era realmente o fundamento de tudo o que Israel era. O mesmo deve ser atualmente com a igreja. Aqui, amados, nós vemos em Esdras o relato do povo que voltou da Babilônia, depois dos 70 anos de escravidão. Eles voltaram e começaram a erguer o altar a Deus, a restauração do culto a Deus, ao Deus verdadeiro. Aqui, amados, eles se juntaram como a um só homem, que fala aqui, quer dizer todos na mesma união, no mesmo propósito de restaurar o culto ao Senhor Deus. Esse episódio nos mostra que o povo estava querendo ter comunhão com Deus, querendo restabelecer a comunhão com Deus através do culto. Aqui no versículo 3 diz assim: e assentaram o altar sobre as suas bases. Significa que se assentaram o novo altar sobre o fundamento do antigo, tornando aquele exatamente como este, porque tinham medo dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Declara o fato de que eles estavam colocando a sua fé e confiança no sangue derramado de Cristo, que se tornou a sua defesa contra os pagãos. De fato, isto é precisamente o que o Senhor disse a eles, que fizessem desse modo os sacrifícios diários da manhã e da tarde tinham começado. E celebraram deste modo a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Amados, aqui nós vemos a importância do culto ao Senhor de uma forma coletiva e individual. Aqui eles se juntaram todos, os que criam em Deus, aqueles que confessavam ao Deus verdadeiro,
se uniram para buscar ao Senhor, para restaurar o culto que estava quebrado. O altar estava quebrado. O altar precisava ser arrumado. Então aqui denota, amados, que muitas vezes nós temos que consertar o altar. Nós somos o tabernáculo, o altar de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quando esse altar está em desordem, é preciso pôr em ordem para receber as bênçãos do Senhor. Nós vemos a união desse povo após o exílio para buscar ao Senhor e celebrar as festas que estava previsto ali em Levítico. Então, amados, nós devemos buscar ao Senhor de forma ordeira, organizada. Eu sempre digo, Deus é um Deus organizado e tudo é com decência e ordem. Muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos que nós buscamos porque nós buscamos relaxadamente, de qualquer jeito. Então, muitas vezes não recebemos, porque pedimos mal. Pedis mal, por isso não recebeis. É a palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos meditar sobre conserto, sobre erguer o altar para a restauração do culto ao Deus verdadeiro. Esquecendo todas as coisas do passado, esquecendo as coisas que nos fizeram embaraçar-nos de uma forma ou de outra e seguirmos a Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando só para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para a frente, para Jesus, para aquele que está nos chamando, que nos chamou das trevas para a luz. Então nós devemos buscar a Deus. Buscai primeiramente a Deus, o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra tão gloriosa que vem nos despertar para consertarmos o altar, para buscar a tua presença, a tua face continuamente, de manhã e à tarde e à noite, todas as horas da nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas vitórias e pedimos que venha abençoar cada um